Meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. O nosso tema que iremos apresentar tem o título estranho: As encruzilhadas da vida você decide. Todos os nossos temas, eles estão sempre ligados a um livro, por múltiplas razões, em cada caso específico. No caso, normalmente é uma homenagem ou a um livro, ou a um autor do livro, ou ao médium que psicografou o livro, se o livro for psicografado. No caso desse tema, na realidade, é uma homenagem tripla. É a um livro, é um autor e é a um médium. E está ligado às encruzilhadas da vida. Do que nós estamos falando? Nós estamos falando que em 2024, o nosso amigo Divaldo Franco está fazendo 97 anos de idade e 75 anos que ele psicografou a primeira mensagem nessa existência. Essa mensagem foi de um espírito chamado Marco Prisco, e ela foi recebida exatamente durante o Carnaval, há 75 anos atrás. E ela tinha como título Na Subtração e na Soma. E o nosso amigo Marco Prisco tem um livro. Ele psicografou, depois dessa primeira mensagem, várias outras que, no decorrer desses 75 anos, compuseram vários livros. Um deles chama-se Momentos de Decisão. E foi exatamente do prefácio do livro que nós tiramos a ideia de fazer o Encruzilhadas da Vida. Porque cada encruzilhada, e todos nós tivemos ou teremos na vida, são momentos de decisão. Então, a nossa homenagem com o tema é ao Divaldo, ao mentor e ao livro que nós recomendamos que leiam. Todos os livros do nosso amigo Manuel, do nosso amigo Marco Prisco, eles são telegráficos. Não é como os livros do Manuel Filomeno de Miranda, do André Luiz e outros, que são, digamos assim, longos. Todos eles são de mensagens curtas, em que a pessoa pode ler em 2 minutos, certo? E refletir sobre aquilo que ele fala. Marco Prisco, momentos de decisão. Dito isso, vamos ao tema em si, encruzilhadas da vida. E por onde vamos começar? Vamos começar com um trecho de uma poesia do nosso amigo Mário Quintana, que é um poeta, escritor gaúcho, que desencarnou há exatamente 30 anos atrás. E ele diz o seguinte: na vida nós temos 3 grandes professores. Quais são esses 3 grandes professores? O momento feliz, o momento triste e o momento difícil. Na vida nós temos 3 grandes professores: o momento feliz, o momento triste e o momento difícil. Por quê? Ele explica. O momento feliz nos mostra o que não precisamos mudar. O momento triste mostra o que precisamos mudar. E o momento difícil nos mostra o que somos capazes de superar. Ou seja, ele nos diz que, como é feliz, mantemos. Como é triste o outro momento, ele diz que nós temos de mudar esse momento triste. E o momento difícil, mais do que talvez mudar, nós precisamos aprender a superar.
Desses 3 momentos, o que nós iremos falar hoje é do momento difícil, porque são as encruzilhadas. As encruzilhadas sempre são momentos difíceis. Difíceis para escolher que caminho, por que escolher aquele caminho e o que fazer para escolher aquele caminho da melhor forma. Essa é a ideia por trás da nossa exposição. Todos nós vamos estar nesse ponto de encruzilhada. Ou já estivemos, ou estaremos, ou estamos. A questão é como escolher o melhor caminho. O que nos diz o nosso amigo Marco Prisco, exatamente no livro Momentos de Decisão, na introdução? Ele diz: se nós formos ver no Evangelho, nós temos lá, dentro do Evangelho, exemplos de momentos difíceis, de encruzilhadas. E ele dá vários exemplos, que todos nós conhecemos, mas nós nunca, às vezes, observamos. Um primeiro momento é o momento do Nicodemos, um juiz do Sinédrio, ou seja, um homem de alta reputação naquela época, de alto conhecimento, e que num momento de decisão, de confiança, ele bate na porta do Cristo. Por que é um momento de confiança? Porque aquele homem, em tese, tinha todos os conhecimentos possíveis naquela época. Mas ele não entendia e não entendeu uma frase do Cristo que é: se não nasceres de novo, não chegarás ao reino dos céus. Não casava a informação do Cristo com o conhecimento dele. Ele poderia ter ficado o resto da existência parado. Ele disse: eu vou conversar com esse homem e ver o que é que ele quer dizer com isso. E aí ele descobriu algo que é importantíssimo para todos nós até hoje, que é a reencarnação. Se nós não reencarnarmos, não chegaremos ao reino dos céus, ou seja, não evoluiremos. Esse é o primeiro exemplo. Segundo exemplo, positivo. Um momento difícil, mas positivo. Por quê? Porque ele dá exemplos de momentos difíceis negativos. O segundo exemplo é do samaritano. Todos nós conhecemos a história, a parábola do samaritano, né? Aquele homem que desce, ajuda a pessoa que está ferida, leva para a hospedaria, paga e vai embora. Por que é um momento de decisão? Porque aquele homem, ele poderia não ter parado. Ele poderia ter seguido em frente. Para que eu vou descer? Vou parar do meu caminho para ajudar quem não conheço? Ele decide parar e ajudar. Foi uma encruzilhada curtíssima, um momento, um instante, mas decidiu certo. 2 exemplos de decisão, uma encruzilhada. Uma decisão pensada, maturada, que foi do Nicodemos. Outra foi uma decisão rápida e certa. 2 exemplos positivos. Temos exemplos negativos? Sim. O Judas, no momento de desequilíbrio, ele não apenas traiu o Cristo, como posteriormente se suicidou. No momento ele podia ter escolhido outro, podia dizer: vou continuar existindo, vou continuar trabalhando, vou ver o que é que eu faço, e decidiu se matar. Estava numa encruzilhada. Pedro, num momento de fraqueza, disse: eu não conheço esse homem. Quem é o Cristo? Quando o Cristo estava sendo julgado e perguntaram para ele: Pedro, você conhece esse homem? Como querendo, você testemunha a favor dele? Então, são 2 momentos de decisão errados. A questão é como fazer a decisão certa ou como fazer a decisão, muitas vezes, dolorosa.
difícil, errada. Vou lhes dar um exemplo real, não ocorrido há 2000 anos atrás, mas atual, de uma jovem na qual ela teve 3 momentos de decisão. 3. Uma com 14 anos de idade, outra com 21 e outra com 28. Em cada um desses momentos, essas encruzilhadas, vamos dar 3 caminhos. E você decide. Estão lembrados daquele programa da Globo? Você decide? Então, encruzilhadas da vida, você decide. 3 momentos reais em que nós vamos perguntar para você, você decide. O que você faria na posição da moça? Muito bem, vamos dar, como muitos por aí dizem, o contexto da vida dessa jovem. Ela nasceu no interior aqui do Brasil, era filha única, com mais ou menos 7 anos de idade, o pai dela falece. 7 anos. Portanto, ela se torna órfã de pai. Passado mais ou menos 2 para 3 anos, portanto, com 10 anos, mais ou menos, 10 para 11, a sua mãe volta a casar. Portanto, ela passa a ter um padrasto, a partir dos 11 anos. Com o passar do tempo, dos meses, dos anos, em volta de seus 13 para 14 anos, o padrasto passa a assediá-la. E, finalmente, chega às vias de fato com ela. 14 para 15 anos de idade. Primeira encruzilhada. O que fazer? Aceitar a situação que estava ocorrendo, contar para a mãe o que estava ocorrendo, ou fugir. Você decide. Então, nós temos uma jovem, 14 anos, filha única. O padrasto, com o tempo, passa a assediá-la, vai às vias de fato, e ela entra num momento difícil, como diria o Mário Quintana. O que fazer? Que opção fazer? Contar à mãe, e talvez a mãe não acreditar, contar à mãe e o casamento acabar, aceitar a situação e continuar, ou fugir. O que a nossa amiga resolveu foi fugir. Então, com 14, 15 anos de idade, ela foge de casa. Sem trabalho, sem apoio, sem ninguém, ela vem a cair naquilo que é denominado de vida fácil. Então, ela entra nessa vida com 15 anos de idade, aproximadamente, e vai por essa situação com 16, 17, 18, 19, 20 anos, onde, no local em que ela trabalhava, ela conhece um senhor 30 anos mais velho do que ela. E com a N convivências com ele, N vezes em que eles estiveram juntos no trabalho dela, ele chega para ela e diz: eu estou apaixonado por você. Só que eu sou casado e tenho 2 filhos.
mais ou menos da sua idade. Mas estou apaixonado por você. Segunda encruzilhada. Aceitar ser amante do homem, recusar a proposta ou fugir. Você decide. Então, temos uma jovem com 20, 21 anos de idade, que no trabalho dito fácil, reencontra ou encontra um homem muito mais velho do que ela, que diz estar apaixonado, que quer viver com ela, mas não quer abandonar o lar que está, que já constituiu. Ou seja, ele convida que ela seja a sua amante permanente. O que fazer? Aceitar o convite, a proposta, recusar e continuar na vida que está ou fugir. Você decide o que fazer. Um momento difícil. O que ela decidiu foi fugir. Então, pela segunda vez, ela foge. O caminho da encruzilhada foi abandonar a cidade e o local onde trabalhava. Ela passa mais ou menos uns 2 anos afastada, mas se lembra constantemente do Senhor, porque ela sentia alguma coisa também pelo homem. Ela volta à cidade e vai exatamente no local em que trabalhava e conversa com o gerente do estabelecimento. E pergunta: e o fulano de tal, como é que ele está? Aí o homem diz: mas você não sabe o que aconteceu? Não, eu não sei o que aconteceu. Estive fora mais de 2 anos. Ele disse: ele voltava aqui semanalmente procurando você. Ficava na mesa horas, se embebedando. Conforme foi passando os meses, mais triste, melancólico, depressivo ele ficava. Porque você não voltava e ele não encontrava você. Até que soubemos que ele desencarnou em função de uma depressão profunda. Quando ela recebeu essa informação, foi talvez a gota d'água no copo. Ela achou-se responsável pela morte do homem. Então, se ela já vinha de uma vida difícil, com 2 encruzilhadas difíceis, ela entra para o mundo das drogas, das queda moral, e é presa. Fica numa penitenciária 2 para 3 anos. Quando ela sai da penitenciária, mais ou menos, uns 24 para 25 anos de idade, ela sai sem norte, e mais do que isso, ela sai sem norte, mas com uma ideia fixa, obsessiva. Ela iria se matar. Ela pega um ônibus na saída da penitenciária, e o ônibus vai para qualquer lugar. Ela só queria sair de lá. Para no final da linha, desce e sai andando. Nesse andar, ela passa em frente a um centro espírita, onde tinha uma placa que estava anunciando uma palestra. O título da palestra era Suicídio, uma dor que pede socorro. Ela achou interessante o título, não apenas o título, como era exatamente o que ela estava sentindo. Ela estava querendo
suicidar-se? Não, ela estava pedindo socorro através de um gesto de suicídio. Ela entra, senta e espera a palestra. Era um orador famoso, né, que passava pela cidade, aquela cidade em que ela estava, mais ou menos anualmente, para fazer as suas palestras. Ele fez, ela ficou deslumbrada, nunca tinha ouvido falar, certo, de imortalidade, plano espiritual, e reencarnação, nada, 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 nada. Aquilo foi mudando o seu desejo de morte, porque volto. A ideia, na realidade, não era se matar, era fazer um grito de socorro. E ela ouviu exatamente que o suicídio não era a solução. Quando termina a palestra, ela se dirige para o Senhor, para o orador, e diz: Eu gostaria de falar com você, certo? Porque a sua palestra veio exatamente em cima daquilo que eu estava precisando. Mas tem muita gente querendo falar com você. Ele disse: Olha, se você esperar, no final a gente pode conversar. E ela esperou mais de uma hora. Quando todos foram embora, ela veio e relatou para ele o que nós acabamos de relatar para vocês. E ele disse: Você precisa, certo, sem a menor dúvida, tirar essa ideia de suicídio. E suicídio nunca é solução. E você precisa de um tratamento físico, espiritual e de trabalho. Físico, para se afastar das drogas. Espiritual, porque está num processo obsessivo ligado às drogas e ao suicídio. E precisa de trabalhar para você não voltar ao mesmo local em que veio. E ela diz: Mas eu preciso fazer o quê? Ele diz: Olha, continuar a nossa conversa aqui não adianta, mas nós podemos continuar a nossa conversa na residência da presidente da instituição. Normalmente, ele fazia a palestra, pernoitava na casa da presidente da instituição e ia para outro local. Ele vira-se para a senhora, que era a presidente, e pergunta se eles podem continuar a conversa na residência dela. Ela disse perfeitamente. Aí eles foram, continuaram, e ela acabou se conscientizando da necessidade de um novo trabalho, de um trabalho de apoio espiritual e um trabalho de reabilitação física, orgânica. Mas como fazia isso? O orador vira-se para a presidente da casa e diz: Olha, o trabalho de apoio espiritual, de desobsessão, a casa pode fazer. E você deve voltar para fazer o tratamento espiritual. O tratamento de desintoxicação, certo? As instituições podem fazer. Agora, o trabalho. Aí entra dirigente da casa e diz: Olha, eu tenho vários, conheço muitos organizações, empresas que podem oferecer trabalho para ela. E ela diz: Olha, hoje ela pode pernoitar aqui. Amanhã a gente vê um local em que ela possa se hospedar, começa o trabalho e nós vamos procurar um emprego. E assim fizeram. Em síntese, ela passa a frequentar o centro espírita em função do tratamento espiritual, passa a realizar um trabalho de desintoxicação em termos das drogas e passa a ter um emprego fixo, diferente de todos os empregos que ela teve antes. Nós poderíamos dizer: e agora? O que aconteceu? Os anos passam, 24, 25, 26, 27, 28, ela já tem um emprego fixo, já é bem avaliada no emprego,
já terminou a desintoxicação, está livre das drogas, passou pelo trabalho de desobsessão, está equilibrada. E passa a participar dos próprios trabalhos de assistência social do centro, em que ela foi ajudar. E, exatamente no centro, neste centro, ela conhece um jovem, a mesma idade dela, praticamente. Conversa para lá, conversa para cá, se apaixona. E o rapaz chega para ela e diz: eu estou apaixonado com você, por você. E quero que você case comigo. Terceira encruzilhada. 27, 28 de idade. O que fazer? Aceitar a proposta? E não contar nada do que foi a vida dela anterior? Aceitar a proposta e contar tudo aquilo que aconteceu com a vida dela e ter a possibilidade de perder o príncipe encantado ou fugir? Você decide. Entenderam? Temos uma jovem dentro de uma casa espírita, já espírita, conhece o príncipe encantado, tem a proposta de vida dela e fica em dúvida. Conto ou não conto ou fujo? Posso não contar e continuar a vida inteira com essa sombra. Posso contar e ele dizer: com você eu não quero. Ou fugir. Você decide. O que você faria? O que você faria? O que ela decidiu? Contar. Contou tudo isso que nós contamos para vocês. E o que ele decidiu? Aceitar ela exatamente como ela é, com todo o seu passado de desilusão, de perda, e efetivamente se casaram. E nós poderíamos dizer: viveram felizes para sempre. Passa-se 2 anos, mais ou menos. O próprio orador volta novamente àquela cidade e àquele centro. E ele vai começar a palestra e olha para a área onde estão as pessoas esperando o auditório e vê a moça, feliz da vida, junto com o seu príncipe encantado. Mas mais do que isso, a vidência dele vê que ao lado dos dois, ele observa que ela está grávida. Grávida de quem? Quem vocês acham que estava retornando por ela nessa reencarnação? Quem teve a intuição de dizer que quem estava voltando era o amante que desencarnou em profunda depressão, acertaram na música. A vida tem caminhos que a gente não imagina que tem. Então, vejam bem, nós citamos um caso real de uma moça que teve 3 encruzilhadas, 3 momentos difíceis, com 14, 21 e 28. Abandonar o lar em função do assédio, não aceitar ser a segunda de um relacionamento, e terceiro,
assumir a real situação dela do passado junto com um compromisso sério. 3 encruzilhadas. Acertou nas 3? A questão é, você, como acertar numa encruzilhada? O que fazer para acertar? Esse é o ponto. O nosso amigo Marco Prisco, e por isso que nós usamos o livro dele, Momentos de Decisão, ele diz, nós precisamos ter 3 momentos, 3 atitudes, 3 ações para aumentar a chance de eu escolher o caminho certo. Primeiro, orar. Por que orar? Porque muitas vezes, quando nós estamos numa encruzilhada, nós estamos, muitas vezes, sem nem ver caminhos. Não é nem escolher caminhos, é não ver caminhos. Estamos tão envolvidos com o problema, com a interrogação, com a situação amarga, difícil, que nem vemos caminho. Aliás, vemos como ela queria se suicidar, por exemplo. Então, a oração é um elemento de clarear as ideias. Nós conhecemos, e todos provavelmente conheçam, uma prece dentro da doutrina espírita chamada prece de Cáritas. Já ouviram falar? Prece de Cáritas. É longa a prece, mas tem 3 frases desta prece que nós nos ligamos mais. Primeiro, Senhor, dai ao viajor a estrela guia, dai ao aflito a consolação, e dai ao órfão o pai. Cada uma dessas frases nós poderíamos explicar em detalhes o que está por trás. Dessas 3, só não interessa hoje, agora, a primeira. Senhor, dai ao viajor a estrela guia. O que ele está pedindo? A prece está pedindo, a Cáritas está pedindo. Ele está pedindo ao Senhor que ele veja um rumo, a estrela guia. É isso que nós precisamos pedir num momento difícil de encruzilhada, através da oração. Um rumo. E às vezes estamos tão envolvidos com influências espirituais do passado ou do presente que não vemos essa estrela guia. Portanto, não é nem decidir, é não decidir porque não vemos nada. Então, a oração faz com que abra a nossa visão para ver os caminhos possíveis. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, é necessário ponderar. Ou seja, se você, após a prece, conseguiu ver caminhos, é preciso ver qual o caminho possa ser melhor ou pior. É o ponderar. O problema é que, normalmente, nesses momentos de encruzilhada, em vez de ponderar, nós vamos para o outro extremo, que é a precipitar. Ou seja, nós queremos a solução imediata. Não ponderamos, não medimos. Como fazer isso é que é o problema. Os diplomatas, eles aprendem muitas coisas de relações internacionais. Mas tem uma norma de comportamento que diz o seguinte, cara, quando você estiver sob pressão, no momento de fazer uma declaração e está sendo compelido a tomar um caminho, não fale. Pare, sente e escreva aquilo que você quer falar. Depois que você escreveu, releia e veja se não tem correções. Após isso, levante-se e vai lá e fale. Fale não, leia o que você escreveu. O que essa diretriz fala?
para o diplomata. Cara, quando você está sob pressão, a chance de você falar alguma coisa precipitadamente é altíssima. Portanto, quando você para escrever, você dá um tempo para organizar, para ponderar, para medir o que falar e o que não falar, qual o caminho melhor e qual o caminho pior. E a pressão é tão grande que não tenha nem a possibilidade de você falar de improviso. Leia. Nós deveríamos ter uma estratégia semelhante nesse momento de pressão, de o que fazer para diminuir a precipitação. O parar para escrever, para nós, pode ser ouvir uma música, ler um livro, dar uma volta na praça, não sei. Temos de ter alguma situação, um meio, uma estratégia de dar um tempo para que a oração conseguiu clarear. Eu preciso, o passo seguinte, ver sem precipitação o que é melhor a realizar. E o terceiro é o decidir. Em síntese, como diz o nosso amigo André Luiz, meu amigo, nos momentos difíceis, exatamente aqueles momentos que nós falamos no começo, momentos alegres, tristes e difíceis. Nos momentos difíceis, cultive a paciência, para que você não tome decisões precipitadas e que venha agravar a própria situação. Mas veja bem, ele diz: paciência nos momentos difíceis. Nós diríamos, é mais do que isso. Precisamos mais. Não é apenas no momento. Precisamos ter paciência no tempo. O que é que nós queremos dizer com isso? O nosso amigo Jacome nos dá uma definição do que é paciência. Brilhante, grave. Ele diz: paciência é aquela força mágica que faz com que a gente, no tempo, desfaça, desate os nós que a vida nos oferece. Paciência é aquela força mágica que faz com que a gente, no tempo, desate os nós que a vida nos apresenta. Uma encruzilhada, na maioria das vezes, é um nó. O André Luiz diz que você tem que ter momento, ter paciência naquele momento, para não agir precipitadamente. Mas é mais do que isso. Nós precisamos ter paciência, não apenas no momento, como no tempo. Porque senão, eu, em vez de desatar, eu corto o nó, me mato, ou mato o outro. Então, a escolha do caminho é o orar, o ponderar, que é o medir, e a paciência. Se nós não conseguirmos esta paciência, muito provavelmente não conseguiremos ver e escolher o melhor caminho. É preciso dar tempo. Por quê? Porque, como diz o nosso amigo Miguel de Cervantes, o tempo costuma, muitas vezes, dar doces saídas a muitas amargas dificuldades. Precisamos dar tempo para a espiritualidade, para o Cristo nos ajudar a ver e a seguir pelo próprio caminho. Tem nós que demora a desatar. Aquele abraço a todos e nos vemos no futuro.